Agora vamos falar um pouquinho sobre o controle diário do caixa. Eu vou usar como forma de demonstração um controle diário feito em uma planilha de Excel, até para poder facilitar um pouco a explicação. Mas nada impede que você faça esse controle na ferramenta que você escolher como a melhor. Pode ser num software que você tenha na empresa, pode ser num aplicativo que você use no celular, enfim, pode ser inclusive num caderno. Independente do controle que você escolher, a forma de fazê-la pode ser adaptada e pode ser ajustada. Bem, então aqui eu tenho uma classificação e uma categorização por mês. É muito importante a gente saber de que mês a gente está falando, porque na hora em que a gente for fazer o resumo das categorias do nosso caixa, a gente vai conseguir medir qual é o desembolso mensal por tipo de gasto. Organizar os gastos por categoria, como por exemplo nessa coluna, vai nos possibilitar fazer uma série de análises e por isso é tão importante. Sempre que você fizer um lançamento diário, você deve sim se preocupar em categorizar corretamente. Além de você identificar o mês e a categoria do seu fluxo de caixa, você também deve registrar o dia que a movimentação está sendo feita. Se quiser, pode ser na ordem do extrato bancário, porque isso vai facilitar na hora de você fazer o controle dos saldos. Todo fluxo de caixa vai começar com o saldo inicial. No meu exemplo, o saldo inicial, ele é o saldo final do mês anterior. Aqui nós estamos começando um fluxo de caixa em janeiro, nesse exemplo da movimentação. Então, os 80 mil que eu tenho como um exemplo aqui, seria o saldo do mês anterior. Sugere-se que o caixa seja feito mensalmente e que todo mês a gente tenha esse registro dos saldos. Bem, o saldo iniciando em 80 mil, a gente tem uma coluna onde são registradas as entradas e outra onde são registradas as saídas. No meu exemplo, a gente faz a movimentação de forma corrida. A gente organiza em linhas cada movimento diário. Há exemplos de fluxo de caixa onde se organiza os meses com base em colunas. Aí fica a critério de cada um. Independente da forma, se for por linhas ou colunas, o importante é você registrar toda e qualquer movimentação. Então aqui tem um exemplo do saldo do mês anterior. Eu tenho na primeira linha uma movimentação, que seria a entrada daquele dia, que neste caso é a entrada de cobranças do vencimento 31 de dezembro, ou seja, os clientes pagaram no último dia do mês anterior, nesse caso dezembro. A gente pode até considerar o dia 30, já que dia 31 não tem expediente bancário. Então, eles pagaram os boletos no dia 30 de dezembro e nós registramos eles aqui no nosso fluxo de caixa com data de 30 de dezembro, de 2 de janeiro, que é a data da entrada, não da data do pagamento do cliente. Esse valor ele precisa bater com o extrato bancário. Aqui nós temos uma entrada de 32.750, referente a isso que a gente vai categorizar, tanto as entradas quanto as saídas. Nesse exemplo, eu tenho aqui uma entrada de cobrança com vencimento no dia 30 de dezembro, e aqui na categoria eu classifiquei como entrada de boletos, e eu coloquei um valor de entrada de 32.750. Então veja, o fluxo de caixa ele precisa fazer o cheque do extrato, tá? E a conferência do saldo. Então veja, nós tínhamos um saldo anterior de 80 mil, com uma entrada de 32.750, a gente passou a ter então um saldo de 112.750. Após eu coloquei uma saída no dia 2 de janeiro referente a um pagamento de salários. Aqui eu tenho que modificar a categoria. Neste caso, ela ficou categorizada como folha de pagamento. No valor de 49.950, como eu tinha o saldo inicial, mais entradas e menos a saída, eu passei a ter um saldo de R$ 62.800. Após, a gente tem um exemplo de um pagamento a fornecedor. Aqui no detalhamento do fluxo, na descrição, quanto mais específica for as informações que vocês colocarem ali, mais fácil de identificar no futuro. Neste caso, eu coloquei pagamento de mercadoria referente à nota fiscal 502 e na categoria eu coloquei fornecedores.
Se você tem diferentes tipos de fornecedores, por exemplo, fornecedores de insumos variados, e você quiser organizar as categorias com base na característica de cada fornecedor, fornecedor de tecido, fornecedor de embalagem, fornecedor de produto pronto, enfim, como for para você essa classificação, melhor. Quanto mais detalhada forem as categorias, mais fácil ficará na hora de você fazer as análises. Aqui na saída a gente colocou um valor de 15.600 e isso fez com que o fluxo de caixa ficasse com um saldo final de 47.200. Se nesse momento a gente estivesse finalizando o nosso fluxo de caixa diário, estivéssemos lá no final do dia ou início do dia anterior, você já poderia fazer a conferência. E esse valor de 47.200, ele deveria fechar com a soma de todos os extratos e todas as movimentações da empresa naquele dia. E assim sucessivamente, ao longo dos dias, você iria registrando diariamente, linha a linha, cada movimentação de entradas e saídas. Esse é um modelo bastante simples. Se você for observar, existem poucas colunas a serem feitas. A coluna do mês, a coluna da data. Aqui a gente traz a questão do dia da semana para ficar mais fácil. A questão da identificação do fornecedor, a descrição com o detalhamento completo de cada movimentação, as categorias que são importantes e que você deve ter bastante cuidado ao criá-las para não expandir muito o número de categorias, mas também não diminuir, não reduzir elas a acumular muitos valores para ficar difícil a análise. E aqui uma coluna de entrada, uma de saída e uma de saldo. Esse seria um fluxo de caixa básico diário que seria útil no dia a dia da sua empresa. Se você tiver essa mesma movimentação num sistema informatizado, onde você pode importar as movimentações do extrato por OFX, categorizá-las e classificá-las, ficaria muito melhor. Mas como a gente sabe que nem toda empresa tem disponível esse recurso para investir em softwares, fica a sugestão aí de uma planilha simples, mas que pode te ajudar bastante no dia a dia da sua